Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje nós vamos falar de um trabalho que é bem recente aqui no Hospital de Amor, porque é dedicado às pessoas que já passaram pela experiência de pegar o coronavírus, se curaram da Covid-19, mas acabam carregando algumas sequelas e para isso precisam de uma atenção. Eu estou aqui com a Priscila Esper Tamburus. A Priscila, ela é uma fisioterapeuta e ela trabalha no Centro de Reabilitação do Hospital de Amor exatamente com essas pessoas, né, Priscila? Que tiveram essa experiência nada agradável de aí serem números da pandemia, porque eu falo assim, cada número daqueles que a gente vê é uma vida. E quem sobrevive, e o termo infelizmente é esse, porque é uma doença que tem matado muita gente, muitas das pessoas sobrevivem acabam ficando com sequelas. Essas sequelas sempre são respiratórias ou não? A maioria é respiratória, porque a gente tem um acometimento da parte pulmonar maior, né? Porém, a gente tem outros comprometimentos também na parte musculoesquelética, né, que é a parte muscular, por conta do tempo da internação também desse paciente. O corpo fica parado e sente isso. A imobilização, por conta da ventilação, às vezes que esses pacientes mais graves, né, ficam hospitalizados por um grande tempo. Temos na parte neurológica que pode ser atingida também, a parte vascular. Temos muitos casos, às vezes, de trombos, né, que se deslocam e pode dar aquela embolia pulmonar. Então, a gente já tem um outro comprometimento na parte pulmonar, né, além da infecção pelo coronavírus. Então, a primeira fase é a avaliação de tudo isso para ver onde é que vai ser o teu trabalho de reabilitação. Isso. Esses pacientes que chegam para a gente iniciou nesse mês, né, de agosto, com esse programa, né, de acolhimento desses pacientes e de imediato a gente faz uma avaliação com esse paciente. Então tem que ser uma avaliação criteriosa e individualizada, porque cada paciente vai ter um acometimento e a gente vai focar o tratamento de acordo com o que é necessário para ele neste momento. E alguns não vão ter. Tem gente que vai passar por essa experiência mesmo com internação, e não vai precisar desse acompanhamento. Porque tudo vai depender como o paciente era previamente, as comorbidades e como assim, um paciente hipertenso, diabético, obeso, e também o tempo de internação, né? Aí isso também compromete muito o paciente. Então, alguns às vezes chegam para uma avaliação para a nossa equipe e já tem alta porque já recuperou, né, nesses dias de início pós-alta. E alguns ficam com a gente uns dias assim, meses, vai ficando. E como é que é feito esse trabalho? A gente fala assim, reabilitação. Sim. E a gente pensa imediatamente naquela pessoa que teve um problema muscular, perdeu um movimento e quer recuperar, ou não quer deixar que a doença faça que perca mais movimentos ainda. Sim. Agora, quando você fala reabilitação pulmonar, respiratória, para quem é leigo como eu, fica assim, o que seria isso? Qual que é o trabalho de fato que é feito? Sim, nós da fisioterapia temos esse objetivo, né? Tanto na parte cardiorrespiratória, que é aquele condicionamento físico, né? Então a gente vai trabalhar com atividades que façam ele trabalhar essa parte respiratória. Então a gente tem, por exemplo, a bicicleta ergométrica, temos uma esteira, trabalhando por alguns minutos esse condicionamento. E temos atividades que sejam ativas, né? Aí o que a gente entra também é a parte de força muscular. A gente tem que trabalhar com atividades que tenham resistência para trabalhar esse músculo. Às vezes chegam pacientes para a gente que eram ativos e agora são acamados, não conseguem se mobilizar, né, sozinho, precisam da ajuda de um profissional em casa da família. Então essa é a recuperação da parte funcional. Então a gente trabalha essas posturas, aí futuramente a gente vai trabalhando força, condicionamento. Com equipamentos mesmo. Com equipamentos, né? Com equipamentos, até mesmo as posturas, o paciente já vai trabalhando melhor, né? Agora você disse assim, pessoas que não eram e ficam acamadas. Sim. Isso é por um período? Essa pessoa depois se recupera? Assim, a maioria do que a gente está vendo atualmente estão se recuperando, né? Quantas pessoas já foram atendidas? Atualmente nós estamos com 10 pacientes, mas nós já tivemos outros pacientes que já passaram por nós. Nós estamos no início, né? A gente está agora tendo um caminho para como a gente vai seguir com eles. E tem uns que a gente consegue ir recuperando no início, que em casa a gente orienta.
faz uma caminhadinha dentro de casa todos os dias, que também pega esse condicionamento que a gente fala cardiorrespiratório, vai fazendo as suas atividades de vida diária. E os pacientes que já são acamados, a gente orienta o familiar ou a pessoa que fica com ele para melhorar as posturas, né? Não ficar só deitado, sentar à beira da cama, tentar, se tiver uma cadeira de rodas, andar com ele, sentar numa poltrona dentro de casa. Então, são mudanças de decúbito que a gente diz para ir melhorando também todo esse condicionamento. Até E a gente não está podendo usar muito essa expressão, mas o objetivo é trazer a normalidade de volta, né? Trazer Sim, a pessoa à vida normal. Claro que é uma expressão que a gente ultimamente anda usando pouco, porque nós não entendemos muito bem o que é essa normalidade. Sim. Falam do novo normal, não gosto muito dessa expressão, mas é recuperar o que a pessoa tinha ou até mais do que ela tinha antes de ter a Covid. Sim, a gente fala que as atividades de vida diária, até mesmo o andar, né? O andar, tomar o seu banho, cuidar ter de um independência, filho, né? O cuidar de um filho, poder Sim. trabalhar. A gente tem experiências de vários pacientes que chegam até nós, né? Que falam, eu não consigo, às vezes até estender uma roupa pelo cansaço, é a fadiga que traz, né? Esse pós-hospitalização, né? Então, aquele cansaço, tanto a parte respiratória, que cansa, né, o corpo, alguma dor que adquiriu com essa internação. Então, isso a gente vai recuperando aos poucos. Agora, o setor de reabilitação do Hospital de Amor, que existe já há um bom tempo, esse trabalho é recente, mas o setor já existe, e ele é um setor extremamente estruturado. Nós já fizemos aqui no programa algumas visitas lá, inclusive, mostrando equipamentos de última geração. Todos esses equipamentos estão à disposição desse trabalho de reabilitação específica do Covid? Sim, atualmente nós estamos em um projeto de recuperação, mas de reabilitação, assim, a gente fala tradicional, que são todos os equipamentos que a gente tem. E aí a gente está seguindo essas condutas, igual a gente tem o Locomat, que é o que a gente tem de atual, né, lá, de diferente também de outros hospitais. Mas atualmente a gente não está tendo esse contato ainda com o aparelho por conta de higienização e tudo mais. Mas a gente está seguindo esse mês com esses exercícios que a gente está fazendo e vamos ver futuramente como a gente vai seguir com eles, né? Agora, Priscila, você tem uma experiência pessoal também junto a quem estava doente. Sim. Porque você trabalhou no Hospital Nossa Senhora, que hoje é o local onde atende os pacientes mais graves, que acabaram pegando o coronavírus e desenvolveram o Covid. Como é que você pode dizer dessa experiência agora, estando no pós-Covid, tendo passado pelo momento mais crítico de um paciente? Eu acho, assim, primeiramente, eu acho que eu fui chamada para estar fazendo parte desse novo programa. Eu acho que é por conta mesmo da experiência que a gente tem, porque é uma pandemia, uma doença nova, sintomas diferentes para esses pacientes, né? Então, diferentes de uma pessoa para outra. A gente ouve os mais diferentes relatos mesmo, né? Sim. E aí a gente ter esse contato, né, com os pacientes desde a internação, do tratamento deles dentro da parte hospitalar e agora vendo eles, né, depois que saíram do hospital, é uma riqueza muito grande, né? E a gente leva essa experiência para o atendimento de agora, né? Então você acredita que tem te ajudado muito na hora de determinar quais são porque a gente sabe que lá dentro um paciente que ficou em ventilação e o que não ficou, vai ter uma diferença para a gente tratar esse paciente, até mesmo nos sintomas deles. Eu não quero parecer muito invasiva, mas o nosso programa é todo humano. A gente está falando com pessoas. Claro que você é uma profissional, tem a sua formação profissional, mas você é uma pessoa. E não querendo ser e já sendo invasiva, eu sei que você pegou o coronavírus e desenvolveu o Covid. Como é que foi para você? Porque a gente tem muita curiosidade de saber das experiências pessoais. Pelo tempo que eu já estou em contato, né, com o coronavírus, eu, assim, nunca imaginei que os sintomas que eu tinha iniciado seria. Eu pensava que eu seria uma paciente que foi assintomática, eu já tinha pegado, que eu não ia sentir nada. Porque você sempre esteve ali no que a gente chama de linha de frente, né? E eu pensei assim, eu já peguei, fiquei assintomática,
Mas quando eu comecei a sentir alguns sintomas que são característicos realmente, né, do Covid, a gente fica meio assustada, porém assim, não acreditando ainda que seria. Mas na hora que você tem o resultado, né, positivo, a gente dá assim uma Teve assustada. medo? Você teve medo? Assim, nos primeiros dias, com sintomas mais leves e tudo mais, eu fiquei mais serena. Porém, há alguns dias ou outros, a gente fica um pouco receosa, por conta, eu acho que, do isolamento também, que foi necessário durante uns dias dentro de casa, de todas as condutas que eu tinha que ter em relação também aos meus sintomas. E a gente fica pensando também o que a gente passa, o que os pacientes passam dentro de um hospital, né? Quando a gente fala de empatia, você entende muito bem o que é ter essa empatia com os pacientes que você atende hoje. Porque desde dos sintomas até o isolamento, né? Porque a gente sabe que esses pacientes, estando dentro do hospital, eles não podem ver a família assim, cara a cara, não ter o contato com um familiar ou um ente querido, né? É nós que somos a família dele lá. É nós que temos que conversar, que temos que ajudá-lo e reabilitar na nossa parte da fisioterapia, né? Então, agora, a gente tem que ter todo um jeitinho com eles. Você passando por tudo isso, você lidando com essa doença, óbvio que você foi contaminada por causa da exposição do seu trabalho. E muitos dos profissionais de saúde estão sujeitos a isso. A gente sabe que muitos, inclusive, já pegaram, né? Sim. Nós temos algumas deficiências de setores porque as pessoas estão afastadas. Mas você tendo passado por tudo isso, você ainda bate na tecla de que esse distanciamento social é o melhor caminho para se prevenir? Porque a gente vê atualmente que, por exemplo, eu tive contato por conta da minha profissão, porém uma pessoa que está junto comigo teve um contato. Então, ele teve também, né, o contato porque mora comigo, então a gente pode perceber que se uma pessoa às vezes tem exposição por contato, não usar corretamente uma máscara ou fazer a higienização das mãos, ou até mesmo de coisas que compram fora. E chega uma hora que não dá para saber se foi você que passou ou se foi aquela pessoa que trouxe do mundo exterior para você. Assim, a gente atualmente sabe porque assim, os sintomas começaram com um e após com a outra pessoa, né? Então, a gente sabe que o contato mesmo, a higienização, todo esse cuidado que nós estamos tendo tem que continuar. A prevenção é o melhor cuidado que a gente tem que ter, tanto com a gente e com nossos entes queridos, né? Porque a gente sabe que muita coisa pode mudar de uma pessoa para outra, né? Muita novidade todos os dias, novidade. né? Muito obrigada a você agradeço. E obrigada por ter contado a tua história pra gente, tá? E se você quer saber mais histórias como essa, trabalhos como esse que nós falamos hoje, acesse o nosso site www.hospitaldeamor.com.br. Lá também tem os nossos programas, a gente se vê por lá. Até o próximo.